Olavo de Carvalho. Afinal, o professor rompeu com o Bolsonaro, xingou o Bolsonaro, atacou o Bolsonaro, não tá mais do lado dele, é um traidor, Olavo de Carvalho é comunista. É isso que a imprensa está dizendo? É isso que a gente vai aceitar? E é isso que está acontecendo? Pessoal, esse é um vídeo que eu queria ter feito antes, tá? Eu fiz um texto, coloquei nas minhas redes, mostrando que não tem nada disso. E a maioria das pessoas que me acompanham realmente já entenderam. Na verdade, antes mesmo de eu fazer o texto, elas já haviam entendido, né? Que o professor Olavo de Carvalho, ele faz críticas sim. Às vezes ele é duro nas críticas, às vezes do nosso ponto de vista, ou do ponto de vista de quem não está acostumado, pode parecer que ele está sendo injusto, ou até bruto demais nas suas críticas, mas a verdade é que ele tem todo o direito de fazer, tá? E principalmente, ele é uma pessoa que faz crítica, mas tem a plena consciência do que significa o governo Bolsonaro. E principalmente tem plena consciência da importância do Bolsonaro. É uma pessoa que eu não tenho dúvida nenhuma que jamais abandonaria o presidente. Jamais romperia com o presidente. No entanto, muitas pessoas, muitos oportunistas e talvez muitos afobados do nosso lado, rapidamente já se dispuseram a atacar o professor. Ah, ele tá contra o Bolsonaro. Ele rompeu com o Bolsonaro. Ele diz que a reeleição do Bolsonaro tá perdida. Meus amigos, eu vou fazer a análise aqui, eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Vou mostrar as falas. Foram mais de 2 horas de live. Nessa live ele descreveu e discorreu muito bem sobre o comunismo aqui no Brasil e a presença comunista e o Foro de São Paulo, que é um assunto que ele entende como poucos, talvez como ninguém, tá? Ele é o que mais entende desse assunto aqui no Brasil, tá? É o que mais estaria qualificado a orientar o Bolsonaro, a passar o Bolsonaro, ou trabalhar junto com o Bolsonaro, como vocês prefiram, para combater isso aí. Sem dúvida nenhuma, a pessoa mais qualificada no Brasil a traçar uma estratégia, ou dar orientações, ou dar sugestões sobre como combater principalmente os males que o Foro de São Paulo causa. Ali, nessa live, ele fala do Moro, discorre muito bem sobre o Moro, né? Fala de Ciro Gomes, fala do PT, fala de tudo, todos os males do Brasil, mas aí a imprensa foi lá e pensou. As falas onde ele faz críticas ao Bolsonaro, mais uma vez eu falo aqui, você pode achar até injustas, mas são críticas que ele pode fazer e que ele deve fazer. E sabe quem que acha que ele deve fazer essas críticas? O próprio Bolsonaro. Reparem que ao contrário de muitas pessoas afobadas, muitos apoiadores afobados do Bolsonaro, o Bolsonaro não atacou o Olavo por essas críticas. Não xingou ele por essas críticas. Porque o Bolsonaro, quando ele vê que a crítica vem de uma pessoa mal intencionada, vem de um inimigo, na hora ele já expõe. Agora ele entende que a crítica do Olavo ali é de uma pessoa que de certa forma está indignada com o que está acontecendo. Não necessariamente indignado somente com o Bolsonaro, ou indignado com o Bolsonaro, mas indignado com toda a situação. É uma pessoa que percebeu, talvez um pouco antes que nós todos, a força que o sistema tem, né? E obviamente talvez a janela de trabalho do Olavo é uma janela talvez um pouco mais adiantada que a do Bolsonaro, ou que a nossa. Mas a verdade é que ali eles se complementam. E quem entende isso mais do que nós foi o próprio Bolsonaro, que não atacou o professor e entendeu isso aqui. O Bolsonaro sabe que ele precisa ouvir críticas, sabe? Ele gosta de críticas. Porque quando você está numa posição de poder, quando você está dentro de uma situação onde você tem pessoas ali em volta de você que também estão focadas junto com você naquilo ali, você precisa sim escutar quem está de fora. Principalmente uma pessoa igual o Olavo. E eu vou mostrar para vocês aqui uns pedaços da live, aonde que a imprensa se negou a mostrar, obviamente a imprensa pensou ali, e quem me acompanha não caiu na artimanha da imprensa, mas alguns caíram. Para começar, pessoal, antes de mais nada, eu vou mostrar o que aqui? Isso aqui, ó. O Nando Moura aproveitando para dar o ataque dele, né? Olha o que ele escreveu aqui. Esse cara é muito nojento. Vai, canalha. E gravou, marcou o Olavo, né? Vai, canalha. Grita aí, Nando Moura tem razão. Então ele pegou uma frase, repito, o Olavo falou durante mais de 2 horas na live. O Nando Moura foi lá, pegou uma frase, Olavo de Carvalho disse que Bolsonaro usou como poster boy para se eleger. Retirou completamente do contexto e utilizou essa frase para achar que o Olavo estava concordando com o Nando Moura de algum sentido. Esse Nando Moura, ele é uma pessoa, ele é extremamente burro, sim, ele é bem limitado intelectualmente, só que ele é inteligente o suficiente para saber que ele é burro, sabe? E isso deixa ele muito frustrado,
Deixa ele com muita raiva, porque ele não consegue passar para aquele nível superior ali de inteligência, onde ele é capaz de entender as coisas que estão acontecendo no Brasil. Então por isso que ele faz aqueles vídeos com tanta raiva, babando, né? E principalmente por isso que ele toma decisões tão idiotas como essa, de sair atacando o Bolsonaro sem ter feito nenhuma crítica, sem ter feito nenhuma análise. Ele simplesmente deu pirraça, deu um chilique, deu uma birra, e agora tá longe demais para ele voltar atrás, porque ele atirou a flecha, e agora ele tem que pintar o alvo em volta dela, né? Foi mais ou menos o que eu escrevi aqui de resposta pra ele. O que eu escrevi pra ele? Olavo é um estudioso do sistema. Ele, ao contrário de você, realmente lê os livros que você indicava para os seus seguidores comprarem na sua biblioteca. Quem lembra na biblioteca que ele ficava indicando os livros que o Olavo de Carvalho introduziu no Brasil? Apesar das críticas, ele afirma que continuará apoiando e votando em Bolsonaro, pois sabe que ele é a melhor opção para o Brasil, parte que você omitiu. Porque o Nando Moura não mostrou isso aqui, tá? Por isso o Olavo consegue criticar sem babar de raiva, parecendo uma mistura de Pinter estéreo com My Little Pony grisalho. Você não tem razão de nada. É um frustrado que atira a flecha e depois pinta o alvo em torno dela. Isso é o Nando Moura. Eu usei ele aqui porque ele sintetiza todos esses críticos, né? Esses críticos da direita que acharam que o Olavo de Carvalho estava rompendo com o Bolsonaro, né? Esses críticos da falsa direita. E aqui eu vou mostrar para vocês o que mais? Um pedacinho das respostas da imprensa. E aqui vocês vão entender como a nossa imprensa é incapaz, semi-analfabeta. Olavo de Carvalho disse que Bolsonaro usou como pôster para se reeleger. Mesma coisa do Nando Moura, tirando do contexto ali, né? Olavo de Carvalho sobre chance de reeleição de Bolsonaro. Briga perdida. Olha que idiotice, pessoal. Ele jamais falou isso. Quando ele utilizou a frase briga perdida, ele não estava falando da reeleição, não estava falando de 2022. É porque esse pessoal da imprensa, eles são burros, né? Eles já são burros e não percebem que são burros, né? O Nando Moura, ele é burro, mas ele sabe que ele é burro, e isso deixa ele muito frustrado. Agora, esse pessoal aqui da imprensa, eles não percebem que são burros, então eles escrevem essas manchetes idióticas aqui mesmo. Eles medem o Olavo pela régua deles, né? Então eles acham que o Olavo só pensa em eleição. O Olavo só tá pensando em 2022. O negócio do Olavo é o jogo político. Não é. O Olavo já falou isso milhões de vezes. A preocupação dele é com a educação, com a cultura, que é através disso que vai mudar o Brasil. Ele entende que o jogo político faz parte, mas não é a parte essencial. Que é muito difícil você mudar um país só pela política, ainda mais num país como o Brasil, onde a esquerda domina meio acadêmico, meio cultural, e a mídia, e a imprensa. Como que você vai mudar isso aí pelo meio político? Não dá. Qualquer político que colocar lá vai ser estraçalhado por esses três meios que são muito mais influentes e poderosos. O Olavo de Carvalho já entendeu isso há 20 anos. Então a imprensa está aqui medindo ele pela sua própria régua, né? A coisa mais idiota que eles podiam ter dito foi isso aqui. Então agora vamos passar para os vídeos dele, pessoal, que eu vou analisar, porque são partes muito importantes e é essencial para a gente entender o pensamento do Olavo de Carvalho, primeiramente, e depois porque que nós não devemos tomar conclusões precipitadas e criticá-lo, xingá-lo, atacá-lo pelas críticas que ele faz. A verdade é o seguinte, se alguém falasse assim para mim, Fred, todo mundo vai calar a boca. Ninguém vai criticar o Bolsonaro, ninguém vai tentar ajudar o Bolsonaro. Só uma pessoa vai no mundo, só uma pessoa no Brasil vai poder fazer isso. Quem você escolhe? Eu falo, então tá, todo mundo cala a boca, só o Olavo de Carvalho vai falar. O único que pode fazer crítica é o Olavo de Carvalho. Porque ele é uma pessoa que entende, primeiro, Foro de São Paulo, entende comunismo e tem grande experiência em análise política. Tá? Todo analista... Aí eu vi muita gente falando, só pra concluir isso aqui, eu já vou passar o vídeo, mas eu vi muita gente falando o seguinte... eu não votei no Olavo, eu votei no Bolsonaro, né? Porque o pessoal nosso acaba sendo, às vezes, um pouco afobado e fala isso. Não votei no Olavo, votei no Bolsonaro. Eu nem conhecia o Olavo, só conhecia o Bolsonaro. Ok, meu amigo, está certo. E provavelmente muita gente, talvez a maioria da população realmente conheceu mais o Bolsonaro do que o Olavo. Mas tem que entender o seguinte... Os analistas que você acompanha, os comunicadores que você acompanha, os comentaristas políticos que você acompanha, todos que fazem análises boas, sem exceção, conhecem o Olavo. Todos se inspiraram de uma forma ou outra no Olavo de Carvalho. Todos absorveram o conhecimento dele, ainda que não fossem seus alunos no COF, ainda que não tenham todos lido todos os seus livros, todos se inspiraram no Olavo. Então, querendo ou não, ele tem influência sobre você. Tá? E é inegável, porque a influência dele é boa, o conhecimento dele é muito bom. E ele teve uma certa influência dele em cima do presidente, sim. E por mais que você ache que as críticas dele às vezes são duras, são injustas, ele tem o direito de fazê-las. E a pessoa que mais acha que ele tem o direito de fazer essas críticas é o próprio Bolsonaro. Então vamos lá, pessoal. Vamos passar uns pedacinhos aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Vamos lá.
da expansão do Foro de São Paulo. Eles dominaram totalmente o ambiente dito cultural e hoje só vigora a opinião deles, não há mais outra opinião. Quem não pensa como eles não tem espaço, não tem direito de falar, não tem nada. Acabou. Agora, a eleição do Bolsonaro foi uma grande chance, por meu entender, já perdida, porque ele precisava, a primeira coisa que ele precisava ter feito é desmantelar esse esquema nas primeiras semanas. Não fez isso, foi tratar de querer parecer um bom administrador, quis parecer ser o novo Juscelino Kubitschek, perdeu tempo. Aqui vocês veem, obviamente, que essa manchete está errada, né? Porque o que ele está falando de perdido, briga perdida, ele está falando de desmantelar o Foro de São Paulo. Ele não está falando de reeleição. Inclusive, mais recentemente, ele fez até um vídeo dizendo que acredita na reeleição do Bolsonaro. Ele acredita sim que o Bolsonaro vai ser reeleito. Então aqui vocês já veem a desonestidade da imprensa. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque tem gente que vem, lê isso aqui e sai falando: o Olavo está dizendo que o Bolsonaro não vai ser reeleito, tá entregando o jogo. Entendeu? Por que a gente tem que ser esperto, meus amigos? E vamos lá para outra parte aqui que eu achei muito interessante e essencial para a gente entender o que ele falou. Agora, o que você chamou de direita permitida, que é uma expressão muito correta, a direita permitida é aquela que não combate a esquerda. Se combate, às vezes, só da boca para fora. Não faz nada, por exemplo, para fechar os partidos ilegais. O que são partidos ilegais? Partidos filiados a organizações estrangeiras são proibidos pela nossa lei eleitoral. Estão totalmente fora da lei. O que o nosso governo fez para fechá-los? Absolutamente nada. Não quer nem ouvir falar disso aí. Ou seja, ele simplesmente não quer briga. O outro lado quer briga. Quer assim, você veja, é o que dizia o Sartre. Não basta prender os anticomunistas, é preciso matá-los. Não tem um comunista que não pense nisso. Aqui, pessoal, ele faz uma leitura muito precisa do que é o comunismo e do que são esses partidos que fazem parte do Foro de São Paulo, como, por exemplo, o PT. Né? Aqui o Olavo de Carvalho sempre falou isso: o presidente conservador que entrar, ele precisa dar um jeito de fechar esses partidos porque eles estão em desacordo com a lei brasileira. Eles não podem existir porque eles são filiados, porque eles estão associados a uma entidade internacional. No caso é o Foro de São Paulo, né? Não é nem entidade, né? É uma associação internacional. Então essa crítica que ele faz é justa ou injusta? Cabe você decidir, mas que ele tem o direito de fazê-la, ele tem. Você acha que o Bolsonaro não fez nada? Você acha que ele poderia ter feito mais? Eu acho que dentro das limitações do que o Bolsonaro tem ali, eu acho que talvez ele poderia ter feito um pouco mais, mas eu não conheço. Eu não sei como tá lá dentro. Eu não sei se ele tentou fazer isso e aconteceu algo muito grave que impediu ele de fazer. Agora você não pode virar e falar: o Olavo de Carvalho é um traidor porque ele tá apontando isso. Não, ele tá apontando com todo o direito, tá? Se isso aconteceu ou não é outra coisa pra gente discutir. Mas que ele entende do que ele tá falando e que eu gostaria de ver ele e o Bolsonaro trabalhando junto nesse sentido, isso é inegável. Vamos lá. Ilude o cara. Eu acho que o Bolsonaro caiu na mesma coisa. Pega esse generais, vira para ele: não, presidente, o senhor está eleito, o povo está com você. Tá? Ele não se preocupa. Então, o que ele quer agora? Parecer simpático, parecer bonzinho, parecer um bom administrador. Que ele é um excelente administrador. De fato, é o melhor que nós já tivemos. Para lidar com obras públicas, economia, está indo muito bem. Mas política ele não faz. E, sobretudo, guerreiro ele não é. Estadista ele não é, de jeito nenhum. Ele é assim, como se fosse um prefeito de cidade interior. Né? Assim, é o Paulo Salim Maluf sem a roubalheira. Aqui talvez tenha sido as críticas mais duras, né, que ele fez, do meu ponto de vista, né, porque ali ele faz como se fosse uma provocação ao Bolsonaro. Mas isso aqui em nenhum momento é ele retirar o apoio. Às vezes você gosta da pessoa, e eu tenho certeza que ele gosta do Bolsonaro, e você quer realmente que a pessoa ali acorde. Você acha... Eu não acho que o Bolsonaro tá dormindo, tá? Isso é uma percepção no caso do Olavo. Mas você quer sim que a pessoa perceba aquilo que tá acontecendo. Como se fosse uma chacoalhada, sabe? Olha, percebe, a gente pode perder a chance, é agora que a gente tem que fazer. Tá? Então ele falou o seguinte: é um administrador excelente, e realmente o Bolsonaro é um administrador excelente, mas na percepção do Olavo de Carvalho, o Bolsonaro tá perdendo a guerra política. Essa é a percepção do Olavo de Carvalho, é isso que a gente tem que tirar. Não é atacar lá, o Olavo de Carvalho tá traindo o Bolsonaro e virou comunista. É isso que a gente tem que perceber, meu Deus do céu. Nós já temos pouquíssimos aliados. E um aliado do calibre intelectual do Olavo de Carvalho, a gente não vai conseguir em qualquer lugar não, tá? A gente não vai conseguir em qualquer lugar não, uma pessoa que realmente entende o que tá acontecendo. Não tá na hora de sair atacando ele, achando que ele não sabe o que tá falando. Ele sabe o que tá falando. Talvez ele não tenha essas informações, talvez não saiba o que tá acontecendo no governo. Nisso eu acho que o Bolsonaro tem mais ferramentas do que ele para entender o que tá acontecendo no governo, ali nos bastidores imediatos de Brasília. O Bolsonaro tem muito mais ferramentas que o Olavo para poder entender isso. Agora, no panorama geral do que o comunismo significa, na força do comunismo, principalmente na força dos agentes do Foro de São Paulo, não tem como. O Olavo estuda isso há 30, 40 anos. Né? Perdão, 20, 90, por aí 30 anos, quase. 31 anos.
Então, ele entende isso, ele sabe o que ele está falando. E se ele quer dar esse choque no Bolsonaro aí, como eu disse, ele é uma das poucas pessoas que tem o direito de fazer críticas ao Bolsonaro no Brasil. Uma das pouquíssimas pessoas que tem o direito. Primeiro porque ele tem conteúdo, ele entende, ele tem capacidade e principalmente ele não vai abandonar o Bolsonaro. Não vai. Ele faz a crítica que for, mas ele não abandona, tá? Vamos lá, terminando aqui, pessoal. Quer dizer, tem algum problema com o Bolsonaro, não sei qual é o problema, né? Agora, eu vou retirar meu apoio dele? Não, porque não tem outro. Isso aqui, pessoal, é tudo que eu precisaria colocar nesse vídeo inteiro, pra calar a boca de todo mundo que tá achando aí que o Bolsonaro, que o Olavo tá se virando contra o Bolsonaro, tá? Porque quando você pega um idiota igual o Nando Moura, esse pessoal do MBL, Joyce, Alexandre Frota, o pessoal do antagonista lá, aquele Felipe Moura Brasil, essa galera toda, a primeira coisa que eles fazem, primeiro é abandonar o Bolsonaro. E depois aparecer com as críticas. Primeira coisa, não voto mais nesse cara porque não resolveu todos os problemas do Brasil em 6 meses, tô saindo fora. Ele não sei o que, não fez... O Olavo não é esse tipo de pessoa. Eu sou... Inclusive, as pessoas... Nesse texto que eu publiquei aqui, né, foi até bem visualizado, muito bem visualizado na minha página, milhares de compartilhamentos, de likes em todas as minhas redes. E eu fiz um texto também para acompanhar isso aqui. Depois vocês olhem lá. E eu vi muita gente falando, eu tô preocupado com esse Olavo. Esse Olavo, você confia nele, não sei o quê. Ele vai trair. Eu acho muito mais fácil essas pessoas que falaram tão preocupados com o Olavo deixarem de apoiar o Bolsonaro do que o Olavo. O Olavo, eu garanto que ele não vai deixar de apoiar. É porque ele entende muito bem. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe quais são as opções. Ele sabe que se o Bolsonaro sair, vai tudo pro brejo. Que a mínima resistência que a gente tem ali é a reeleição do Bolsonaro. Então ele vai apoiar. E a gente não pode cair nessa cilada, né, nessa armadilha fácil, doce da esquerda e da grande mídia, de ir pra cima do Olavo e tentar destruir a vida dele. O cara já sofre demais, tá? E a primeira pessoa, repito, a entender isso é o próprio Bolsonaro. Bolsonaro quer sim críticas. Ele já falou, toda vez que eu escuto uma entrevista dele, ele fala, faz crítica sim, pode fazer. Ele não quer crítica safada igual de gente igual desse Nando Moura. Que isso aí não é crítica, aquilo ali é ataque, descabido. Olavo aqui, eu mostrei, comprovei aqui que isso aqui não é ataque. Isso aqui é realmente ele fazendo uma análise do ponto de vista dele. Se tá errado, se tá certo. Aí a gente vai analisar o tempo que vai analisar. E o Bolsonaro, mas na maioria das vezes que o Olavo fez uma crítica, ele estava certo. Se tá 100% certo, a gente não sabe. É o tempo que vai dizer. Política é algo extremamente complexo. Mas você tem repito, você tem uma pessoa no Brasil com o direito de fazer críticas, com a capacidade técnica de fazer críticas, e com um histórico bom de acerto nas suas análises que o credencia fazer críticas ao Bolsonaro. É o Olavo de Carvalho. E terminando com essa parte aqui, pessoal. Vamos lá. Qualquer coisa, qualquer crítica que você lhe faz, dá a impressão que você aderiu ao partido contrário. Não, mas, na verdade, as coisas não são assim. Ninguém é um modelo de perfeição e ninguém é um demônio. Tá certo? Então, se eu faço alguma crítica ao Bolsonaro, não quer dizer que eu estou contra ele. Ao contrário, vou votar nele em 2022. É claro que vou. Pessoal, espero que isso aqui tenha encerrado o assunto. Isso aqui tem que encerrar o assunto. A gente já perdeu tempo demais com essa idiotice. Perdeu tempo demais brigando por coisas estúpidas assim. Mais uma vez. O Olavo de Carvalho diz o quê? Eu vou votar no Bolsonaro. Modelo de perfeição e ninguém é um demônio. Tá certo? Então, se eu faço alguma crítica ao Bolsonaro, não quer dizer que eu estou contra ele. Ao contrário, vou votar nele em 2022. É claro que vou. Em quem você quer que eu vote? Né? No Ciro Gomes? É que ele dá uma zoada, ele gosta de zoar o Ciro Gomes, ele dá um minuto de zoada no Ciro Gomes aqui, que é muito preciso, mas esse vídeo não é sobre o Ciro Gomes. Então, meus amigos, compartilhe esse vídeo, mostre para quem está duvidando, né, da idoneidade do professor. É uma pessoa que eu tenho certeza que pode fazer todas as críticas do mundo. Críticas pesadas, às vezes críticas que talvez ali no calor do momento nós pensamos serem injustas, ou não sei, brutas demais, agressivas demais, mas a verdade é que esse cara não vai deixar de apoiar o Bolsonaro. Eu ouso dizer que o maior apoiador, pelo menos do que o Bolsonaro representa hoje no Brasil, é o Olavo de Carvalho, tá? Ele não é guru do governo, ele não é mestre do Bolsonaro, ele nunca se apresentou como tal, isso aí foi um rótulo da imprensa, né, para tentar desacreditá-lo, para tentar colocar qualquer erro do governo na conta do Bolsonaro na conta do Olavo, e qualquer erro do Olavo na conta do governo, né, porque a imprensa ia poder pegar erros dos dois lados, ela é especialista nisso. Tá? Ele é um patriota, é uma pessoa que está preocupada com o Brasil. E pode ter certeza que todos os analistas que você escuta hoje em dia, pelo menos os melhores, né, pelo menos os mais famosos aí, todos eles beberam da fonte de conhecimento do Olavo. Tá? E quem falar que não, tá mentindo. A verdade é essa.
Então é isso, meus amigos. Obrigado quem acompanhou. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, seu joinha. Não ataquem o professor, é um patriota verdadeiro e que está do lado do nosso presidente, né? Eu acredito que, na verdade, eles se complementam. Eu gostaria muito, muito mesmo que os dois trabalhassem de uma forma mais próxima, sabe? Eu não sei realmente tudo que está acontecendo no Planalto, o que está acontecendo ali perto, mas eu gostaria, sim, que eles trabalhassem de forma mais próxima. É impossível saber de tudo para um presidente. A gente viu o caso do Donald Trump. Ou seja, aquela estratégia ali para retirá-lo do poder, a gente viu que aquilo ali não foi de uma hora para outra, que ele foi armado há muito tempo, né? Mas ele estava sendo um dos principais estrategistas dele, que ajudou ele a se eleger, que foi o Steve Bannon, né? O Steve Bannon já não estava mais no governo, e eu acredito que o Steve Bannon teria visto aquela jogada ali há um ano de distância, tá? Que utilizaram para tirar o Trump. Então, é sempre importante você escutar, né? E eu sei que o primeiro a reconhecer isso é o Bolsonaro, tá? Às vezes ele parece fechado ali e tal, mas eu sei que ele escuta. Eu sei que ele entende o que é uma crítica e o que é um ataque raivoso e dessa galera de Nando Moura, MBL, esse pessoal aí do antagonista, né? Ele entende o que é uma crítica boa, igual o do Olavo de Carvalho, né? É isso, pessoal. Um grande abraço. Não esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, deixe seu like, seu joinha e seu comentário aí embaixo. O que você acha? Vocês gostariam de ver o Olavo de Carvalho e o Bolsonaro trabalhando juntos mais? O Olavo tendo, não sei, uma participação maior, uma influência maior no governo. Vocês gostariam disso? Eu acho que ele tem capacidade técnica e conhecimento político para fazer grandes contribuições ao Brasil, né? Tá certo que ele não gosta de política, não é que ele não gosta, tá certo que ele acha que não é a política que vai mudar o Brasil e eu concordo com ele. Eu acredito que nós temos que nos mudar primeiro, as pessoas, reeducação cultural, educação, e daí sim nós podemos mudar o Brasil. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.